Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do nosso programa Fala Bueno, comigo, é claro, Juliana Bueno. Agora é hora de você dar o seu likezinho, se inscrever em nosso canal e ouvir os nossos queridos patrocinadores e fiéis, hein? Desde a primeira edição, que são eles: Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue Sun Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital You, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Nessa edição, a gente vai falar de um assunto muito do momento, né? Que para mim é novidade. Novidade não, para mim é conhecimento, que novidade não é, né? Mas é conhecimento e muito conhecimento, porque aqui nos bastidores eu já ouvi muita coisa que eu não sei 1% do que ele estava falando. Mas a gente vai falar muito de tecnologia, sobre inteligência artificial. E a gente está aqui com o nosso querido convidado, o Alê. Seja bem-vindo, Alê. Obrigado, Ju. E pra gente começar, o Alê vai falar quem é o Alê pro pessoal. Boa, boa. Bom, excelente noite. Como a Ju falou, meu nome é Alê Osório. E então quem é o Alê, né? Basicamente eu sou cristão, sou marido da Lu, sou pai da Luna, sou curitibano e recentemente vim morar aqui em Limeira, faz 1 ano e 5 meses mais ou menos que eu moro aqui em Limeira. Pouco tempo. Conhecendo ainda a cidade e a turma aí. E basicamente eu sou, desde criança, sempre fui sabe aquela criança que você tá numa festa de aniversário e daí você olha lá passando e você fala assim, cara, aquilo ali tem impacto com o Jânio, não é possível. Era eu, então sempre fui agitado e sempre tive um negócio de ser meio questionador. E isso me levou a mexer muito com inovação. Então, basicamente, quem é o Alê? Sou curioso, sou entusiasta das coisas, acredito bastante no potencial que a gente tem como ser humano e acredito que a tecnologia ela é um meio para a gente conseguir otimizar muito a nossa rotina, a nossa vida, resultado e coisas assim. Esse é o Alê. Eu preciso otimizar, viu? Mas eu preciso aprender muita coisa ainda, né? Boa. Porque não sei nem usar tarefas ali do celular ainda. Como que surgiu? O que é? Na verdade, não é nem como surgiu. O que é a inteligência artificial? Bom, assim, a inteligência artificial, ela basicamente é uma tecnologia que basicamente cria caminhos neurais para realizar tarefas para a gente. Então, eu vou tentar trazer de uma maneira bem resumida e bem prática para ficar fácil de entendimento. Existe uma série de coisas que ela processa e ela, basicamente, processando isso, consegue realizar tarefas e trazer resultados com base em dados. Então, ela é literalmente uma inteligência, então são redes neurais, caminhos neurais, porém artificiais, ou seja, são programados, né? Diferente da nossa rede neural. Então, bem resumidamente, é isso. E daí existe, quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a entender, beleza, mas o que ela é capaz, né? De onde veio, enfim, e daí a gente entra no São assunto. Neurônios. São neurônios. Tipo isso, são redes neurais. Mas esses neurônios não pifam, né, que nem o nosso. Às vezes sim, Às vezes sim. Meu Deus, não é tão perfeito, então. E como que foi a sua trajetória, Lê, para você chegar a trabalhar com a inteligência artificial? Quais foram os recursos que você precisou adquirir para você conseguir estar trabalhando com essa ferramenta? Perfeito. Bom, basicamente eu comecei a empreender bem novo e daí basicamente comecei a empreender, mexer com um monte de coisa e tudo mais. E há 5 a 6 anos atrás, de 5 a 6 anos atrás, eu fundei uma primeira empresa de tecnologia, que era uma plataforma, era um aplicativo, e ali foi minha primeira interação com tecnologia. Então, eu sempre mexi com tecnologia desde novo, mas como a IA é uma coisa muito antiga, mas a IA... Ela é antiga, sim? Bem antiga. Verdade. Tem um filme... Para nós é novidade. Para nós é super novidade, assim, é o momento. Tem um filme chamado... Ai, caramba. Os Jackson. Não. Não é.
Eu esqueci o nome do filme, mas é um filme que fala sobre o Alan Turing, da Segunda Guerra Mundial. Ele cria basicamente um sistema que é o início ali da inteligência artificial para conseguir fazer decodificação de mensagens nazistas. Então, existe um filme, que eu esqueci agora o nome, mas depois a gente procura e coloca, mas existe esse filme, e esse filme retrata ali a jornada dele com isso. Então, ela é bem antiga, mas do jeito que a gente conhece hoje, ela parece uma coisa muito recente, né? Que veio com o ChatGPT, com essas aplicações atuais. Mas, enfim... Então, basicamente, eu comecei a mexer com tecnologia há alguns anos atrás, e daí, de lá para cá, eu comecei a imergir nesse mundo. E inteligência artificial mesmo faz aproximadamente 2 anos que eu comecei a entender e a imergir em inteligência artificial faz 1 ano. Então foi quando eu comecei a aprofundar os negócios que eu tenho, né? Aprofundar a inteligência artificial. Comecei a estudar mais sobre isso, entender melhor as ferramentas, como que funcionava, quem que eram as empresas que estavam desenvolvendo, como que a gente pode usar isso na prática. Basicamente é isso. Assim, como que eu cheguei nesse curiosidade, né? A resposta resumida é ser curioso. Exato. E quais são as áreas de implantações hoje em dia que tem a inteligência artificial? Nossa senhora, aí é vasto demais o campo, porque dá pra gente aplicar basicamente em quase tudo que a gente faz, assim, no dia a dia. Então, a gente estava falando nos bastidores, por exemplo, estava falando no meu celular, como que eu gerencio tarefa, criei ali um segundo cérebro para organizar os conhecimentos, e ali são coisas pessoais que eu consigo utilizar ela. Outra coisa que eu faço, as reuniões que eu faço online, eu sempre tenho uma IA que participa comigo, que ela faz a transcrição da reunião, faz as notas da reunião e cria as tarefas para mim também da reunião. Tá vendo? Ele não faz reunião sozinho. Ele arrumou uma companheira. Sim, sempre tem minha parceira lá. Além disso, daí a gente tem o ChatGPT, que a gente consegue aplicar texto, consegue fazer texto, criar artigo, fazer resumo, fazer estudo, um monte de coisa. E daí tem mais uma porrada de ferramenta de imagem, vídeo, texto, áudio, clonagem. E é infinito, assim, é um mundo bem, bem vasto. É muita coisa, né? Inclusive uma curiosidade, o Diego, que veio aqui recente, esses dias ele falou assim, pô, olha, preciso fazer umas aplicações de IA aqui no negócio e tal. Daí eu falei, cara, eu preciso que você me fala o que você quer. Qual que é o problema que você quer resolver, porque se a gente for falar, daí é muita coisa, assim, é bem vasto, bem vasto. Então, normalmente, assim, quando você manda mensagem para uma empresa e ela fica conversando com você, aquele automático que eu odeio e me irrita, é a inteligência artificial. Aquela coisa assim, me fale a opção que você quer. Um hotel, por exemplo, vou fazer reserva de hotel, ele aparece lá, boa tarde, sou não sei o que, me fale a opção 1, hotel tal, opção 2, hotel tal. Aí você põe lá a opção 1, daí ele fala, fale a quantidade de pessoas, não sei o que. Eu tô falando com a inteligência artificial nesse momento ou não? Não, esse daí são programas. É um chatbot. Então, é diferente. É diferente, porque existem algumas características para a gente entender o que é uma IA e o que não é. Então, a primeira delas é que a IA ela sempre vai ter capacidade de processar aquilo que está sendo conversado. Então, quando eu mando mensagem para ela consegue entender o que eu estou dizendo ali e ela consegue conectar isso com o contexto da conversa. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente vai mandar uma mensagem, sei lá, no ChatGPT e pedir alguma coisa para ele, se eu só mando uma mensagem, ele me dá um tipo de resposta. Se eu dou contexto, ele dá outra, porque ele tem a capacidade de processar essas coisas. Inclusive, é bem interessante esse ponto, porque o ChatGPT é uma ferramenta, hoje é a mais conhecida, e as pessoas, a maioria do que eu conheço, usa errado. Na verdade, não é que usa errado, é que não sabe usar. Então, existe uma maneira de você extrair o máximo potencial dela, e existe o jeito que, sei lá, talvez 90% das pessoas fazem. Então, mas respondendo a tua pergunta, não, é um chatbot. Porém, existe já ferramentas, inclusive eu estou desenvolvendo hoje um agente de IA na minha empresa, que é uma inteligência artificial que é como se fosse um ser humano, que eu vou integrar no WhatsApp e daí sim ele vai fazer isso. Ele vai receber as mensagens, vai entender o contexto e vai conseguir responder de acordo com a maneira como eu treino ele. Então é eu que digo para ele como que ele tem que se comportar. Então eu treino a IA e ele faz o que eu peço basicamente.
O bom é que ele responde rapidinho, né? É. Não precisa visualizar depois de umas 3 horas, né? Gente, mas é louco, né? É sobrenatural isso. Você tá falando com alguém que não existe, né? Depois falam que fantasma não existe. Pra gente que é leigo, assim, parece bem distante, né? Assim, basicamente, eu vou pegar esse caso de uso que eu acho que para ficar prático. O que a gente está fazendo? A gente está criando um agente com o objetivo de conectar ele nos meus clientes. Então, eu tenho clientes da minha empresa que eu ajudo eles a escalar vendas. Então, chega muito, quando a gente coloca os funis para rodar, começa a chegar muito lead. Então, muita gente querendo contratar lá, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma consultoria lá. Então, muita gente querendo contratar consultoria, muita gente querendo se matricular numa escola. Então, é um volume muito grande. Então, se eu precisar de pessoas, eu vou ter que contratar muita gente. Então, a gente está criando isso para a gente colocar esse agente plugado no WhatsApp dos clientes e da minha própria empresa, para que ele consiga receber esses clientes, fazer a recepção dos leads e fazer a qualificação. E depois de qualificar, se tiver qualificado, ele manda para o vendedor, senão ele manda para o outro. Com isso, a hipótese é que a gente consiga reduzir bastante o volume de trabalho dos vendedores e colocar na mão do vendedor só aquilo que... Só lead bom, né? Só lead quente. Que vai fazer a compra, né? Efetuar o final. Potencial mesmo. Exatamente. É isso. E você acha que a inteligência artificial, ela vai acabar, como eu vou dizer assim, com alguns trabalhos, alguns trabalhadores, alguns serviços? Certeza absoluta. Eu sei que é meio assustador falar disso, e às vezes a gente fica meio pesado até falar, mas, por exemplo, esse agente que eu estou criando, se a gente conseguir validar a hipótese do funcionamento dele, fazer ele funcionar da maneira como deve, a gente vai eliminar alguns empregos que existiriam, né? Porque seriam pessoas que seriam contratadas que não precisariam mais ser contratadas. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ela vai substituir empregos, ela também abre um campo para novos empregos. Então, por exemplo, eu participo de um grupo de pessoas que estão ali falando sobre IA, com uma comunidade de IA. E ali surge trabalho, assim, eu não vou falar todo dia, mas toda semana, vários tipos de trabalhos e projetos para pessoas que estão estudando isso. Então, é um campo novo e que as empresas precisam de um agente de IA, vão precisar de um monte de solução que vai precisar de alguém para fazer. Então, ainda a gente precisa de gente para programar. Pode ser que um dia que ela sozinha se programe. Ai, Jesus. Ela tome os seus empregos, né? Porque tem uma técnica que a gente usa quando a gente quer extrair um resultado interessante do GPT. Tem uma técnica que a gente consegue usar, que a gente basicamente pede para ele, vou dar um exemplo que é para ele criar um roteiro de podcast. Então, eu consigo pedir para ele fingir que incorporar um roteirista profissional de um podcast famoso, por exemplo. Posso pedir para ele incorporar um outro roteirista de um outro podcast e posso pedir para ele incorporar um juiz. E daí eu posso pedir para que... Tudo isso é eu ali dando comando, né? Aí eu falo assim, agora escreva o roteiro do roteirista A, o roteiro do roteirista B, faça uma avaliação, e daí o juiz vai fazer uma avaliação dos dois roteiros e vai dizer qual é melhor e por quê. E talvez sugerir melhorias. E isso ele faz sozinho. Então eu dou o comando e ele faz sozinho. Meu Deus. Interessante. Tio Ricardo, vamos começar a fazer isso. A gente faz Limpa a casa também? Será? Ele limpa a casa? Em breve vai ter alguns limpando. Ah lá. Espero que sim, né? Essas tecnologias aí não tá tão avançada, entendeu? A gente precisa de alguém que limpa a casa. A gente não é muito. Esse tempo atrás a gente comprou um robozinho aspirador, cara. É uma coisa simples, né? Mas ele mapeia todo o ambiente. Não é só ligar, porque tudo você liga na tomada e vai, né? A bateria tá baixa, ele volta a recarregar. Pra nós... Legalmente é algo assim. Pra nós foi impossível, você teve que chamar alguém pra mapear no celular. Eu não conseguia mapear. Agora ficou acho que uns 2 meses na caixa guardadinho, né? Esperando a pessoa certa. Pra você ver quando pra gente realmente é bem, bem complicado a tecnologia. Mas enfim, eu acho que tem muita coisa, assim, para acontecer, assim, ainda. Eu sou bem... Eu acho que a gente tá muito no comecinho, assim.
Parece que essas coisas são muito, tipo, robozinho. O dia que a gente comprou lá pra casa também, eu fiquei em choque. Falei, cara, isso aqui é coisa de Deus, né? Porque ele elimina ali bastante tempo, né? Sim, que a gente sim. usa. Mas eu acho que tem muita coisa legal, assim, que a gente vai ter acesso. E isso vai gerar impacto, né? Vai gerar impacto, porque se diminui o emprego, daí a gente vai ter impacto econômico, vai ter algumas coisas que eu não tenho muita noção ainda não. Tem o Elon Musk. Espera, né? O Elon Musk tem as teorias dele lá, mas... Ele é meio... Normal ele não é, né? Não. Mas o cara é foda, perdão da palavra, Sim. né? Não, normal não é, né? Se fosse normal... Não estaria onde tá, né? O cara é meio maluco, mas eu gosto do jeito. Sim, enxerga muito além, né? Muito além do que a gente não enxerga. Outro dia eu li não recordo o livro que eu estava lendo, e no livro fala que a internet, que ainda ele fala assim, porque hoje tudo se faz pela internet, né? É muita propaganda de ganhe dinheiro com a internet e tal. Sim. E ele fala no livro assim, que é para você aproveitar agora, para você ganhar dinheiro, para você fazer tudo com a internet, porque em 2030 não vai mais ter internet. E aí, assim, ele não quer dizer que a gente vai voltar para o tempo das cavernas, não é isso. Mas, assim, o que eu entendi nessa frase, não vai mais ter internet, a internet vai ser um nada. É como o telefone. O que é um telefone fixo hoje? Já era. Quase ninguém mais tem, né? São mais as pessoas antigas. Ou às vezes você tem porque quando você assina a televisão vem junto, mas você nem instala, só tá lá pagando, né? Sim. É que nem o Facebook, quem que usa? Eu. Só eles. Mas assim, o que deu a entender foi isso, que a internet vai ser ali meio que... Obsoleta. Vai vir algo muito além. Só que ela. eu não consigo enxergar o que seria isso. Eu vou dar um exemplo, isso é uma coisa que já está acontecendo. Quem estiver assistindo, se quiser pesquisar, procura AI PIN o nome. AIPIN, AI PIN. E ele existe, assim, eu não vou falar que é ele, mas sim, essa tecnologia, ela provavelmente vai em breve, não sei se eliminar a necessidade do celular, mas bem provável que vai eliminar boa parte da necessidade, porque ele basicamente é um PIN, um PIN basicamente de IA que você pluga, sei lá, na camiseta, enfim, em algum lugar do corpo. Tipo um botãozinho, um negocinho. Isso. E daí ele tem câmera, tem microfone e tudo. E daí qual que é o ponto? Você pluga ele aqui e daí você consegue pedir para ele fazer as coisas para você. Então, por exemplo, hoje para pedir um Uber, né, se eu quiser... Você tem que entrar no aplicativo. Entro no celular e peço Uber. Existe como a gente automatizar já, então eu consigo, sei lá, conectar com a Alexa da Amazon, consigo criar uma automação no meu celular e fazer melhor. Mas eu preciso ainda do aplicativo, entrar lá e fazer. Com isso, eu posso simplesmente falar e ela faz. Então, como se eu estivesse falando sozinho, né? Vou parecer louca na rua, né? Exato. É tipo isso. Porque hoje você já tá no fone, o celular tá guardado, parece um bando de louco. Uma Alexa, assim, mais ou menos? Assim, uma Alexa pequenininha. É tipo isso, só que daí vai muito além, porque você consegue pedir pra ela tirar foto, pra ela fazer vídeo, pra ela... Como se... E o outro ponto é que ela vai coletando dados do teu dia a dia, e daí eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas... Toda IA, para ela produzir bons resultados, ela precisa de dado. Então, quanto mais coleta de dados, melhor ela vai conseguir dar um resultado. Então, se ela está aqui comigo o dia inteiro, filmando, ouvindo, etc. Carrapatinho. Exato. Vai ser um carrapatinho que ele vai estar absorvendo tudo para ele me auxiliar. Isso, Entendi. Exato. Ele vai avaliar o seu dia no final, assim, né? Exato. A gente não tem ainda... dimensão do que realmente vai ser. Isso, do que eles vão fazer com isso. Exato. Então, pra você ver como não é loucura isso que eu li. Porque a hora que eu falei pra ele meio que riu, sabe? Porque às vezes eu venho com umas coisas assim, ele fala, imagina. Eu lembro um dia que eu cheguei numa palestra, já faz alguns anos, e eu falei pra ele, e isso já é muito normal, mas naquela época a gente ficou assustado. Eu falei, Ricardo... Tem lugar que não tem mais entregador de comida. Você pede, chega um drone na sua janela, entra, entrega e vai embora. Falei, imagina, né? E a gente começou a rir. Então, você fala isso anos atrás. Isso já é normal em vários lugares, né? Já é normal. Inclusive, tem uns negócios que é maluquice, assim, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar, pra gente ter acesso a isso. Porque existem desafios a serem vencidos, mas... Por exemplo, a Amazon, ela tem, lá nos Estados Unidos, em algumas regiões, ela tem uma fechadura que você compra e coloca na tua casa.
E daí essa fechadura serve para que o entregador da Amazon, por exemplo, abra e coloque a tua entrega dentro de casa e você não precisa mais estar em casa. Essa é uma coisa. Só qual que é o ponto? A Amazon ela tem uma série de coisas já preparadas para ir automatizando a vida do ser humano. Uma delas é que existe uma tecnologia onde eles pretendem, a ideia pelo menos é saber quando que não tem leite na tua casa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está conversando e daí eu falo assim, putz, acabou o leite. Eu tô lá falando com a minha esposa e falei, amor, acabou o leite. Exemplo. E daí a Alexa ouviu, né? E daí ela ouviu que não tem leite e o que ela faz? Ela automaticamente vai lá, compra para mim o leite, sem me falar nada, dispara o pedido e esse leite vai chegar na minha casa. Eu fui trabalhar, voltei, o leite está dentro de casa. Tá então... É mais louco do que nós pensamos, tio Ricardo. É nesse nível que as coisas estão andando. E assim, tá andando... rápido, né? Nos últimos 2 anos, assim, a tecnologia ela começou a andar muito rápido. E agora, principalmente com essa vinda do ChatGPT, essa pegada de IA, ela, assim, cresceu muito. É muita coisa que dá para fazer. Então, você acha, assim, que você está sendo o máximo, indo ao mercado e fazendo a própria compra ali, né? Que você faz pagamento, ou que nem, por exemplo, tem o espoleto no shopping hoje em dia, você não tem mais ninguém fazendo pedido, ele já é automatizado. Isso, né? O McDonald's você tem ainda as 2 opções, né? Mas o espoleto não, você só faz ali. Então aí você se sente o máximo, né? Agora já tá... Mas na verdade isso aí já tá velho, né? Porque na verdade agora a coisa já vai chegar só de você falar. Pensar, falar. Tem muita coisa maluca, assim. Então, isso é uma delas. Isso é uma delas. Mas tem várias. Tem carro autônomo que a galera está desenvolvendo, tem carro como plataforma que a gente vê também, então, que é basicamente uma empresa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela criou um carro que ele se transforma. Então, o mesmo carro que você tem, que é um carro, ele pode virar uma caminhonete, pode virar um trailerzinho, pode virar um monte de coisa. É esse que eu quero, esse que eu tô precisando. Entendeu? Tem hora que você tá com... bem que ele não falou o valor, né? Não, isso aí é detalhe, né? Detalhe. Porque tem hora que você tá em 3, mas tem hora que você tá em 7 pessoas, então... que nem hoje você foi fazer... você não vai precisar fazer compra. Não, agora não vai falar, já conversar aqui, falar o que não tem. Só avisar, falar... Só colocar a fechadura da Amazon. Ela entrega tudo. Então, assim, aí isso é uma coisa que eu sempre... Daí vem a maneira como eu lido com isso hoje. Então, assim, eu fico vendo essas coisas e daí eu fico maluco, né? Porque eu tenho que estudar isso porque faz parte do meu dia a dia. Não é que eu tenho, né? Eu acabo estudando. Do seu trabalho, do seu... Mas aí eu tenho uma teoria antiga já, que eu sempre falei isso para as pessoas, que eu falo, cara, na época que o Elon Musk estava na pilha de mandar o foguete e dar ré no foguete, eu olhava para isso e falava assim, cara, é muito legal, assim, ó, baita de uma inovação, mas, beleza, e as pessoas do dia a dia? Porque o grande, assim, os grandes problemas, pelo menos na minha percepção, eles estão no dia a dia. Sim. Então é no pequeno empreendedor, no pequeno negócio. Sim, porque o que vai mudar na minha vida, Juliana, né, assim, pensando pequeno, na minha vida, Juliana, aqui no dia a dia, o foguete da ré. Isso, exato. Né, assim, não desprezando, não... Mas é isso, eu entendi o que você quis dizer. Então assim, eu acho que, de fato, a gente tem que avançar nessas coisas, porque isso é um avanço para a humanidade, e daí quando a gente fala do foguete e tal, existem várias outras coisas que acabam avançando com isso. Mas eu sempre fico pensando, beleza, mas como que a gente coloca isso, como que isso serviria para colocar na prática, no dia a dia das pessoas? Então, quando eu olho para a IA, tudo que me vem à cabeça, por mais que existe um monte de coisa, eu penso assim, beleza, mas como que eu aplico, por exemplo, lá nos meus clientes? Então, daí que veio a ideia do agente de IA, daí que veio a ideia do outro agente que vai ser o segundo, que é o recrutador, que é um agente para ajudar a fazer recrutamento e seleção. Então, a ideia beleza, tem um monte de tecnologia, mas existe o dia a dia, existem as operações das empresas. Então, como que a gente consegue agora pegar todas essas coisas legais que estão acontecendo e aplicar no dia a dia? E daí esse é a coisa que eu mais penso, é o que eu mais fico ali trabalhando e desenvolvendo. E tem muita coisa legal que acaba surgindo disso, assim. Mas acho que esse pelo menos esse é o pensamento que eu acho que as pessoas poderiam ter mais, assim, pensar um pouco mais no dia a dia,
Porque no final, o que pega é o dia a dia. É o dia a dia. Que movimenta a economia. A gente precisa de uma faxineira, né? Isso. O que vai limpar a nossa casa. Exato. Além do aspiradorzinho, né? Você vai pensar, preciso da casa limpa, preciso da roupa Limpou. no varal, a roupa tá no varal. Então, realmente, quem inventar isso... Exatamente. Vai estar lá vai ficar milionário, entendeu? Vai ser melhor que o foguete da ré. Tem uns robozinhos que eu vi recentemente que eles que fazem limpeza, que, enfim, fica em casa ali, faz as coisas em casa, que é um negócio de maluco também. Mas, de novo, daí entra naquele ponto que ainda existe muito desafio, porque todos os testes que são feitos, por exemplo, com essa tecnologia que eu falei da Amazon, os carros, esse aqui que comentei agora, os testes eles são feitos em ambientes controlados. Traz para Limeira aqui um carro autônomo para ver se vai funcionar. Ainda não. Entendeu? A nossa cultura, né? Ainda a gente tem... O nosso dia a dia cultural, a cabeça, né, nossa ainda é muito... Isso. Muito ignorante ainda para aceitar, para conseguir administrar isso. E eu acho que até assim, a curva de aprendizado da própria tecnologia em relação ao ser humano, ela tá longe ainda, na minha visão, porque uma coisa é eu testar em ambiente controlado. Outra coisa é eu colocar um carro na rua para lidar com um monte de coisa que acontece na rua. Sim. Ou colocar, por exemplo, o drone para rodar em cidades que não tem, sei lá, que não tem uma internet estável. Então tem um monte de coisas aí que são variáveis que eu acho que vão dificultar um pouco a chegada dessas tecnologias tão rápido. Acho que vai chegar muita coisa, mas tem muita coisa que vai demorar um pouquinho mais. Pelo menos é o que eu penso, né? Posso estar errado. Por isso que eu acho que assim, a tecnologia ela avançou muito, mas nós não avançamos junto, né? Então você vê que são poucas pessoas, então onde que dá esse bloqueio de conseguir realmente colocar tudo. Então você fala, com tudo que ele falou, tio Ricardo, então quem quer ter um iPhone tem que ter agora, porque daqui a pouco o iPhone não vai ser nada. Vamos ver o que vai surgir da Apple. Né? Ele vai criar algo, ele não vai ficar para trás, ele vai né? o barco, né? Eles vão parar de... Mas agora a gente vai fechar as portas, vai também. Vai. Não, ele vai, com certeza, ele tá acompanhando, vai fazer né? um touch aqui na sua mão, assim, você vai ver só. Vocês já viram o óculos da Apple? Não. Aquele 3D? O nome do óculos é Vision Pro. Eu vi. Apple Vision Pro. Ele é um celular. A gente viu assim, eu vi na televisão. Ele é um celular, basicamente. Ele é quase um celular. Você coloca ele aqui na cara e você consegue interagir com as coisas assim. Tipo, eu coloco ele aqui, agora eu tô aqui com o meu celular e mexo nas coisas aqui, com a mão. É maluquice. E daqui a pouco não vai ter nem o óculos, né? Vai ser algo que vai pôr ali na sua cabeça, você já vai estar vendo. Vai ser bem extraterrestre. Ó, tem outra coisa, muita coisa acontecendo, né? Mas eu vou lembrando aqui. Tem outra empresa do Elon Musk, não sei se vocês conhecem, Neuralink é o nome. É uma empresa dele. Conhece? Não? A Neuralink, ele criou por alguns objetivos, mas um dos objetivos ele está desenvolvendo um chip que o objetivo dele é instalar esse chip em pessoas que são paraplégicos e esse chip ter a capacidade de fazer reconexão. Eu não vou saber agora exatamente como funciona, mas é fazer a reconexão da coluna para que essas pessoas voltem a andar. Esse é o objetivo dele com esse chip. Então... Quer dizer, até o médico vai ser descartado. Tem... hoje em dia a gente já tem um monte de robô que faz cirurgia que já substitui médico, né? E que é muito mais preciso. Sim, porque não tem o sentimento humano, né? Não tem o erro humano ali, né? Exato. Não tá pensando nos boletos para pagar. Cansaço, né? Não tá cansado. Enfim, não vai tremer a mão. Então tem um monte de coisa que já tem substituído, né? Meu Deus. É assustador. Eu fico aqui assim e eu fiquei impactada só de ler que em 2030 não teria internet. Mas a coisa tá muito além. Tem muita coisa. A coisa tá muito além do que a gente pensa. Tem. E é em todas as áreas, assim, ó. Tem outra área, enfim, vou lembrando, né? Tem uma empresa chamada Memphis Foods, se eu não me engano é o nome, que ela faz frango com bioreator. Então, tipo, ela pega uma galinha, né? Pega uma célula de frango
e com essa célula ela consegue reproduzir quilos e quilos e quilos de frango. Então, isso diminui a necessidade de só matar frango para ter frango. Então, isso já é real. Inclusive, ele já tem contrato com empresas de frango lá nos Estados Unidos, tudo. Você sabia disso? E daí, qual que é o ponto, né? Isso está acontecendo e daí a gente tem... Tudo isso vai gerar impacto. Então, beleza, vamos supor que isso passe a funcionar. E agora as granjas, né? Como que vão ficar as galinhas? E se eles fizerem isso no boi? Daí como que fica a pecuária? Então, por isso que eu acho que existe uma curva aí que... tipo, o pessoal de inovação e tecnologia é muito entusiasta em tudo e sempre, não, vai tudo acontecer muito rápido. Eu sou entusiasta, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas existe impacto nessas coisas e não dá para só desconsiderar que, tipo, só fingir que não existe um mercado imenso de pecuária no planeta inteiro. Enfim, é muito... E às vezes a gente fica preso, né? Você vê como às vezes a gente pensa pequeno. A gente fica preso naquela coisa assim, não, então veio e está perdendo o caixa do mercado, porque agora você consegue pagar a sua conta. Perdeu o atendente lá do espoleto, né? Porque você consegue fazer o pedido ali na máquina, né? Você vai ali. Então a gente pensa assim, ali mesmo pequeno. Mas você não para pensar, que nem você falou, né? Como que vai fazer com as granjas? Isso. Que é muito mais, né? Muito Exato. mais empregos, muito... Então a coisa vai muito além, muito... E eu sou do transporte, né? Aí eu já fico imaginando, porque quem cria galinha, eles não tem pintinho. Então alguém criou os pintinhos, tem uma certa idade, daí eles mandam lá, aí vem a ração pelo caminhão que transporta, né? Tudo esse... assim, depois vai, mata, leva lá pro frigorífico. Então, assim, tem uma cadeia, assim, também. Imenso, né? Imenso, né? Exato, a gente... Imagina, a gente tá falando desde do capim lá que o boi vai comer, até comprar a carne no mercado. Né? A gente está falando aí de uma cadeia que... eu lembro que uma palestra que eu fui, uma palestra do Guga, e ele comentou, eu não lembro exatamente agora, mas se não me falha a memória, eram aproximadamente 500 empresas envolvidas nessa cadeia de pecuária. Se eu não me engano, posso estar errado, mas precisaria depois ter certeza. Mas é muita coisa. Muita coisa. E daí você pensa, imagina, são famílias, empregos e um monte de coisa. Então, por isso que nesse sentido eu fico meio tipo, cara, acho que ainda vai um tempo assim para isso acontecer de verdade. É porque tem que preparar a gente, né? A gente tem que... E você ouve dizer muito, né? Tem umas linhas aí que defende que muitas profissões vão sumir. Né? Sim. Aí é claro que a gente não quer aceitar, né? Que nem você fala assim, advogado não vai durar mais, né? Não vai existir. O que mais que a gente já ouviu falar? Psicólogo, tem várias assim profissões que você pensa que é impossível viver sem, né? Hoje, no nosso dia a dia, mas já tem frentes que falam, não, que vão ser eliminados. Assim, se a gente for pensar grosso modo, de maneira meio metódica, assim, tudo que a gente tiver a capacidade de criar processo de execução, existe grande chance de ser eliminado. Eliminado talvez não, mas substituído mais como um complemento do que necessariamente a profissão em si. Então, se a gente pega, por exemplo, falei ali o cargo que a gente chama hoje desse receber lead qualificar, a gente chama de SDR, né? Que são vendedores que qualificam. Então, eu consigo criar um processo e esse agente ele vai me entregar com perfeição aquilo que eu quero. Então, falei de WhatsApp, mas existe uma empresa que se chama Air AI, que ele já criou agente de voz. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso no WhatsApp, mas eu tenho essa empresa Air AI que já fez isso em voz. Só que só tem para os Estados Unidos, não tem ainda... No Brasil. Ainda não consigo integrar isso com o português. Então, a gente vê que essas coisas elas estão evoluindo. Então, se eu pego uma profissão que eu consigo pegar todo o processo de trabalho, documentar isso com, a gente chama de POP, né, que é Procedimento Operacional Padrão. Consigo documentar isso e consigo transcrever o dia a dia dessa pessoa de maneira completa, grandes chances dessa pessoa ter o emprego substituído
e não muito longe. Porque, principalmente tarefas administrativas, elas têm, assim, a gente está perto de ter esse impacto. Porque, como eu falei, a gente está desenvolvendo hoje. Então, daqui 2 semanas vai estar pronto esse agente. Então, já vai acontecer. Aí eu tenho, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu estava lá em Minas numa cliente semana passada e ela estava com um desafio lá, que ela precisava fazer uma alocação, ela precisava pegar... enfim, era um problema basicamente assim, ela tinha lugares, daí tinha pessoas, ela precisava combinar o horário, localização, e combinar essas coisas e encaixar ali, encaixar esses dados. Aí ela foi me falando, eu falei assim, legal, dá pra gente fazer com IA. Como que dá pra fazer com IA? Eu falei, basicamente a gente precisa criar a base de dados, preciso criar os parâmetros e preciso criar um prompt para que a IA consiga executar isso. Né? E daí, óbvio, eu preciso de alguns desenvolvimentos para conseguir ter umas IAs que tenham uma inteligência um pouco mais aprimorada para ela fazer leitura de documento, fazer análise e coisas assim. Mas é uma tarefa que demanda horas todos os meses de funcionário. E eu basicamente consigo entregar essa tarefa para uma IA que ela vai fazer em 1 minuto. Então Meu Deus. E esse trabalho que nem essa cliente, se ela fechar com você, quanto tempo você leva para entregar esse produto para ela? Assim, todo trabalho depende. Eu vou pegar esse, por exemplo, em aproximadamente 2 semanas. Depende um pouco dos parâmetros, da base de dados, vai estar tudo pronto, mas em 2 semanas é totalmente factível de criar ali uma solução para resolver. É rápido, então, se for ver. É rápido. Mas você tem uma equipe também, né? Não só você. Eu considerei aqui eu mais uma pessoa. No caso... uma equipe. E a gente achando que ia ter milhões de pessoas trabalhando. Porque quando a gente fala de IA, assim, não tem muito para onde correr, assim, porque a gente acaba fazendo muita coisa sozinho, né? E como é mais eu, no caso da empresa que estou à frente de estudar, entender, trazer isso para dentro, acaba que eu coloco bastante a mão na massa, assim, até para eu conseguir emergir mais, né, em relação a isso. Mas é isso, e a equipe também enxuta, mesmo se a gente for pegar... como eu comentei, eu tenho os 2 negócios. Tem a plataforma de tecnologia, de evento, que a gente tem ali na equipe tem 4 desenvolvedores, os 3 sócios e só. E na outra empresa, que é a de escala, que eu atendo os clientes para escalar, são 4 pessoas. Então, são operações bem enxutas e que a gente consegue escalar o resultado delas usando tecnologia. Que é isso. Difícil mão de obra nessa área, assim? É tenso. A área de tecnologia é bem complicado. Ainda mais desse nível aí, né? Da sua empresa, assim, né? É bem complicado porque assim, a gente veio de um período na tecnologia recente que a gente teve muito investimento. Então, isso parou um pouco na época da pandemia, mas antes a gente veio com muitos fundos de investimento vindo para o Brasil, investindo em empresa e tal, fora também. Daí, o que isso causou no mercado? Causou uma subida de preço, uma valorização do profissional que não era verdadeira. Então, a gente teve ali programador júnior, que é um cara que está começando, sendo contratado por 4 mil, 5 mil reais. E daí um cara sênior, ou um pleno, sendo contratado por 15, 18. E aí você tem que estar com uma empresa girando muito legal para conseguir estar pagando um cara exato. nesse naipe. Exato. Daí isso agora, nos últimos anos isso veio caindo, então... mas qual que é o desafio? Né? O desafio é conseguir achar bons profissionais e que consiga ter um preço ok. Porque já é muito difícil achar bons profissionais. Sim. Com um preço ok, quando eu digo preço ok, já é um preço razoável, assim, né? Então é difícil achar mão de obra, não é fácil não. Daí na formação que eu participo, na comunidade que eu participo de IA, enfim, nos ambientes que eu acabo vivendo, aí a gente sempre tem pessoas ali que conseguem executar o trabalho, quando é necessário, né? Mas é isso, mas a mão de obra é meio escassa. Bem escassa. Nesse serviço, olha que você falou, 15 dias, você faz... o programa lá, não sei se é assim que fala, né? Você faz e depois
o cliente paga uma manutenção, ou você fez, entregou aquilo ali e já está... Então, vamos lá, vamos pegar como que seria isso na prática. Seria basicamente o seguinte: primeiro ponto é entender o problema de cabo a rabo. Então, mapear o problema. Então, mapeei o problema. Aí, depois que eu mapeei o problema, esse problema normalmente, pegando esse caso específico, ele é um problema pontual. Então, ele precisa ser... ele é uma rotina que precisa ser executada todo mês, e para ela ser executada, ela precisa de um conjunto de dados e precisa de alguns parâmetros. Então, o que vai alterar mês a mês é isso, dados e parâmetros. Então, basicamente, nesse caso, o que a gente cria, né? A gente cria uma solução onde todos os meses, essa cliente, por exemplo, ela vai colocar a base de dados, que pode ser uma planilha, enfim, pode ser um CSV da vida, alguma coisa assim. Ela pode entregar também, precisa de entregar os parâmetros. Então, o parâmetro são as regras que a IA precisa devolver para ela. E daí o formato de como que a IA vai responder para ela, a gente já deixa padronizado e travado. Então, basicamente é isso. Então, todo mês ela vai usar a ferramenta para isso. Aí, respondendo a pergunta, então, ele é um projeto com início, meio e fim. Então, a gente entrega. Acabou. Então, não precisa de manutenção. Ah, mas eu quero agora, sei lá, incluir alguma coisa, mudar alguma coisa, mudar o formato. Daí, beleza. Daí é um novo custo. Os adendos, né? Você vai pagando... Isso, mas... a parte. Exatamente. Mas não precisa do teu auxílio para fazer rodar durante o... Não precisa. O percurso. Não precisa. E os custos hoje de IA, eles são custos que estão totalmente dentro da realidade, assim, levando em conta o tanto que a gente consegue economizar. De mão de obra do funcionário. Né? Exato. Então, hoje, quando a gente vai criar uma solução, por exemplo, o que é cobrado ali são tokens, que é a medida de cobrança, é basicamente a medida da IA e é cobrado por token. Então, token, assim, não é bem uma palavra, mas vamos colocar aqui que é uma palavra só para que todo mundo entenda. Então, vamos supor que cada palavra vai ser um token. Para cada, por exemplo, vamos pegar aqui, tem uma IA da Anthropic que ela custa cada 10 milhões de tokens, se não me engano, $3. Então, eu preciso colocar cada milhão de tokens, $3. Então, eu preciso rodar muita mensagem para ela me cobrar $3. E daí esses preços vão alterando. Se eu for usar o ChatGPT, tem vários ChatGPT. Eu posso usar o 3.5, tem o 3.5 Turbo, o 4 Turbo. Tem vários. Eu não sei nem usar um. Eu achei que era um. E daí esses preços vão mudando porque a capacidade de processamento dessas IAs ela aumenta, a quantidade de tokens que ela utiliza aumenta, e essa capacidade de tokens é contexto, né? Enfim, daí vai mudando, mas no final das contas o custo em si ele é barato, desde que seja feito da maneira correta, né? Eu tô pensando aqui vou tirar um sarro, vai... com essa modernidade que a gente vai perder muitas mãos de obras, vai ter um lado bom. Não vai existir sindicato. Você que pensa. Então, eu vou eu ia falar das IA, foi o que eu falei. Por outro lado, a gente precisava criar um sindicato, porque elas estão sendo exploradas. Elas trabalham muito, né? É trabalho escravo. Daqui a pouco a gente vai estar estudando a escravidão. Vai ter IA processando IA, né? Vai ter IA processando IA. Mas o juiz também vai ser tudo IA e assim vai. Gente, é cômico, né? Mas é uma realidade que você vê que abrange para todos os lados. Tem um conceito que o pessoal chama de empresa 5.0, que é maluquice isso. Eu ainda não estou nesse nível, mas que é você criar uma empresa só com agente de IA. Que daí pode acontecer isso. Vai ter IA falando com IA, trabalhando junto. É doideira. Eu nunca vi isso na prática acontecendo ainda. Mas eu já vi o conceito... Mas você já pensou, é porque alguém já... Exato. Tem o meu mentor, o Alan, ele que me apresentou, né, o conceito. Então, ele fala bastante sobre isso, sobre essa estrutura da empresa 5.0, que é basicamente, vamos resumir, né? Eu vou criar lá, sei lá, uma agência de marketing digital. Aí eu penso nos cargos. Então, eu vou ter lá o gestor de vendas, o gestor de operação e o gestor administrativo. Daí eu crio as pessoas que são operacionais, e daí eu crio esses cargos, crio todos os processos deles, crio tudo que eles precisam fazer, as atividades, as rotinas, etc.
e daí eu transformo isso em agente. Então eu vou criar o agente que é o vendedor, o agente que é o SDR, o agente que é o gestor desses caras, e esses agentes eles vão sozinhos automaticamente funcionando como empresa. É um conceito, eu não sei o quanto que isso, quando que isso realmente vai funcionar e tá na prática, mas é um conceito maluco, né? Imagina você pensar, ter uma empresa só com agentes, é loucura. Não vai ter os conflitos de funcionários. Vai ser mais fácil, porque hoje um dos problemas é a gente lidar com o ser humano, né? A gente está ali complicado, então por um lado vai ser bom. E se tiver conflito, daí você cria uma IA que é a gestora de conflito. Conciliadora. E ela resolve o problema. Ver quem que tá na razão, quem que tá certo, quem que tá errado. E aí tudo tá resolvido, aí você pode... Amanhã você não precisa vir, não. Você vai tomar um dia de gancho. É tipo isso. É muito louco, né? Porque eu falo isso, eu fico assim, cara, é meio que fora da realidade, mas ao mesmo tempo eu sei que acontece. Então é esquisito, assim. É assustador. A sua esposa é do ramo também ou não? Não. Ela se assusta nessas conversas suas ou ela já vem... Acho que agora já habituou, já habituou. Com essas loucuras, assim, entre aspas, né? Porque é fora do padrão, né? Coisas assim que... Não, agora acho que já tá habituado. Já tá acostumado. Já. É louco mesmo, não tem o que fazer, já... Essas loucuras, assim, mas Veio de qual planeta? Formiga... Tem que... Das cavernas que não veio, né? Porque... Parece, né? Se olhar bem pra cara, parece. Mas é assustador mesmo, né? A gente pensa uma realidade que tá aí. Se a gente tem a capacidade de estar falando, é porque alguém já fez acontecer, né? De alguma forma. Que é aquela história onde a fumaça fogo. Então, se a gente está conseguindo falar que seja o mínimo do mínimo, é porque realmente tem algo. Sim. Então, assim, a hora que a gente vê mesmo esse algo, é onde a gente vai assustar, que é o que a gente assusta hoje com a internet, né? Ai, nossa, quanta coisa que a internet faz. Mas eu imagino, assim, quanto que essa IA, como você disse, ela não é nova, mas para nós, né? Para o dia a dia nosso, ela está sendo apresentada agora, para nós é novo, mas para você ver que ela vem vindo de lá de trás e está assustando a gente, né? É doideira. Além disso, até uma coisa que eu lembrei aqui enquanto você estava falando, que existe o pessoal agora começou a clonar, assim, vamos dizer que é um clone, entre aspas, né? Mas clonar um monte de gente que já morreu, por exemplo. Então, a turma pega, tipo, biografia, livros que ele escreveu, artigos que escreveu, conteúdos, etc., e vai entregando esses dados para a IA e consegue fazer com que a IA meio que pense como aquela pessoa. Meu Deus. Tem um que é um cara que está vivo, que é um outro mentor meu, que é um mentor mais de venda e de marketing, que é o Hormose, mas existe um clone do Hormose que é um GPT que foi criado. Foi o Alan que criou. Ele criou o clone do Hormose, que é basicamente um GPT que você consegue criar oferta lá. Então, quero criar uma oferta para aumentar o ticket médio da escola em, 50%. Ele vai coletar todas as informações com você e vai te entregar a oferta pronta, baseado no método do Alex Hormose, que é validado em, quantas milhões, não, milhares de empresas. É inimaginável, não sei nem falar. É fora do normal, né? Fora do normal. Que nem esse cara que você mencionou, daí você tem que comprar essa IA? No meu... Que seria um programa, assim, você pagaria sobre ele? Hoje, lá no ChatGPT, se você for do lado esquerdo, vai ter um lugar escrito Explore GPTs. Quando você clica lá, você tem um monte de GPTs que foram criados por outras pessoas. Então, você vai ter GPT do Canva, por exemplo, para fazer apresentação de PDF, logo, coisas assim. Você vai ter um monte de GPTs, e daí, para você acessar eles, você vai precisar pagar a assinatura do GPT. No caso do Hormose, especificamente, ele fica aberto só para quem faz parte do ambiente do Alan lá. Mas ali você consegue ter acesso a muitos GPTs. Ali daí você vai ter GPT para fazer análise de planilha, input em planilha, criação de planilha. Então, por exemplo, engraçado, né? Eu lembro quando eu tinha
19 anos, acho, eu fui fazer... eu fiz um processo seletivo para entrar para virar estagiário numa indústria química, lá em Curitiba. E daí uma das etapas tinha o Excel. Então, daí na época, Excel, inglês, era o top, né? Se você tivesse... A gente nem sabe mexer no Excel. É o top, mas a gente não chegou lá ainda. Então, naquela época, tipo, cara, quem sabia Excel ali Sim. avançado era o candidato. E daí eu sabia, tipo, eu tinha estudado Excel e um monte de outras coisas, né? Beleza, daí eu peguei e fui, daí, cara, tinha nos testes ali, tinha fórmula, tinha um monte de coisa, macros, negócio que era só avançado que sabia fazer na época. Hoje em dia, você vai lá nessa ferramenta e você pede para ela fazer, ela faz. Então você vai lá e fala assim, ó, cria uma planilha para mim, sei lá, de monitoramento de dados diários da minha operação de vendas. Por isso que eu não fui aprender a mexer, entendeu? Agora ela cria Você tava pra mim. esperando o momento certo. Sim. Agora você só tem que aprender a mexer com ela. Porque você acha que é assim. É que nem você falar do leite, não tem leite na geladeira, você acha que vai vir entregar aqui pra você, né? E daí, enfim, daí hoje você consegue pedir, ela vai lá e faz, monta a planilha, daí, deu erro, daí você pede para ela arrumar sozinha. O pessoal faz isso com programação, então hoje os desenvolvedores, eles pegam, por exemplo, rodou o código e daí deu bug, deu problema lá, sei lá, numa aplicação específica. Ele pega aquele pedaço de código, coloca na IA, fala para ela o erro que deu e fala assim, encontra o erro e corrige para mim. Ela encontra o erro e corrige. Então é coisa... Então assim, a gente falou de muita coisa, mas pra turma que tá assistindo, se vocês explorarem só o ChatGPT... Já é muito. Já é muita coisa. Assim, pro dia a dia já é surreal. É muita coisa que dá pra fazer ali. Muita coisa. Pra quem trabalha com rotinas administrativas, mexe com planilha, mexe com texto, se usar ele, você vai conseguir otimizar muito tempo. Muito tempo. Fácil, assim. Enfim, se a gente falar aqui, a gente fica horas falando. Tipo, outra coisa, isso eu fiz uma palestra que eu fui fazendo no Sebrae no ano passado, daí eu peguei e fiz isso lá com eles ao vivo pra eles verem. Basicamente, peguei uma planilha básica, simplona, subi a planilha pra ele e falei assim, ó, quero que você analise essa planilha, quero que você processe os dados dessa planilha. Beleza, ele processou. Aí eu peguei e pedi pro pessoal da palestra para eles irem perguntando coisas para IA. Daí eles foram falando, isso e tal coisa, isso e aquilo e tal. E daí eu fui perguntando. E ele ia lá na planilha, fazia análise, então, tipo, qual o ticket médio? Daí ele ia lá na planilha, pegava a coluna, fazia o cálculo e devolvia. Ou seja, tipo, todo aquele trabalho que a gente teria de fazer uma fórmula, ir lá na planilha, mexer, etc., a gente consegue ir otimizando. Daí é claro que a gente precisa ter uma organização ali para saber como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, como que isso vai realmente me render tempo para fazer. Mas é muita coisa que dá para fazer que é bem legal. A dica que é, então, é IA, né? IA, não, é o como fala? GPT. GBT. É isso aí que a gente tem que aprender, tio Ricardo. Viu, Xande? Auxilia a gente, o Xande é o nosso editor. Boa. Xande, é isso aí que você tem que ajudar eu com o tio Ricardo aqui mexer pra ver se a gente dá uma... Boa. A gente vai chegar no nível do Alê, né? A gente chega lá um dia. Eu não sei. Ó, olha que legal. Enfim, eu me empolgo demais com isso, mas vamos lá. Vamos supor que você fala assim, beleza, quero em um mês avançar muito meu conhecimento de IA. Aí o que você faz? Você vai lá no ChatGPT, eles falam assim, ChatGPT é o seguinte, daí você conta a tua história, fala assim, ó, eu sou essa pessoa, eu tenho esse nível de conhecimento, eu tenho essas dificuldades, a minha rotina é assim, assim, assado, e é isso. Primeiro, processa esses dados. Segundo, daí você vem aqui. O que eu quero? Daí você fala o teu plano. Então, eu quero conhecer mais, por exemplo, sobre ChatGPT, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero aprender, tal, lá. Aí você entrega para ele Quem eu sou, o estado atual, o estado desejado, e fala assim, cria agora um plano para mim de 30 dias. Ele vai criar. Meu Deus. Rapaz. eu tô pensando aqui, eu acho que tem que criar um plano de como educar filhos. Se você perguntar pra ela, ela vai te ajudar. Ela vai ensinar, mas vai dar na prática, assim, né? A gente vai ter filhos educados.
Crianças educadas, crianças centradas, a gente vai... O Ale tá se passando por mentiroso aqui, porque as coisas que ele fala, cara, é fora da nossa realidade. Bem viu, fora. cara? Olha. É. Bem fora. Pra gente é lunático. Não, é fora. É Maluco. Marte, é coisa de Marte, assim, de É mesmo? terrestre, né? pra Acho que nós a é- maioria, né, Ale? Rapaz, ó, vou falar que eu acho que eu acabo vivendo muito numa bolha, assim, daí acaba que não muito, né? Pra você é tão É, normal, você né? é- O seu convívio de Ciclo pessoas de é... amizades, né? Daí acaba que... Mas, por exemplo, quando eu tava na cliente que eu comentei, quando eu falei que dava pra fazer isso, o pessoal ficou assim, dá pra fazer assim? Daí eu falei, tipo, mas é isso, acho que é, como eu não converso muito, eu converso mais com meus clientes, mas eles já estão acostumados comigo também, né, com o meu jeitão. Mas eu às vezes não tenho muita noção, às vezes, do que eu tô falando. Assusta, né? Assusta, dá medo. Porque é fora da realidade mesmo, é fora do nosso De muitos, né? contexto, do... Você também falou, acho que no off, né, que quando você foi pra primeira palestra, também você saiu de lá assustado, né? Você falou assim. Saí assustado. Na primeira palestra que eu fui, que era... Na verdade eu estava num evento, e daí no evento teve essa palestra, que foi para substituir outra, foi meio que por acaso, assim. Mas eu Quase saí... uma IA foi dar palestra, né? Quase isso, quase isso. Mas eu saí de lá, assim, bem impactado. Eu falei, caramba, assim, eu não... Porque, por exemplo, essa coisa que eu tava... A Memphis Food, que eu tava falando da comida, hoje a gente tá em 2024. Essa palestra foi final de 2019. Quer dizer, não é tanto tempo assim, né? Mas lá em 2019 já existia a Memphis Food, eles já estavam fazendo isso. Então, eu não acompanhei para ver a evolução deles, eu não sei exatamente como eles estavam hoje. Eu sei que no ano retrasado, eles avançaram para contratos com empresas grandes, lá dos Estados Unidos, para fornecer o frango. Mas eu não sei como está hoje. Mas enfim, lá em 2019 eu também fiquei bem assustado. Bem impactado, porque era muita coisa. Isso que ele foi além, assim, ele falou sobre nanotecnologia, biotecnologia, ele falou de coisas que se a gente falar aqui, daí vocês vão me expulsar daqui. Não, eu só cheguei à conclusão que eu quero aquele carro, entendeu? Aquele. Que se transforma. O Dia das Mães está chegando, né? Aliás, que talvez quando esse episódio for no ar, o Dia das Mães já passou, então talvez eu apresente o carro que eu ganhei. Entendeu? E acho que eu quero aquele carrapatinho aí que tá pra surgir. O AI PIN. Então, eu quero um desse também, porque eu não quero mais andar com celular, entendeu? Acho que tá tudo bem. Não vai nem saber usar, Ju. Fica sossegada. Melhor não arriscar. Ale, fala pro pessoal qual que é a sua empresa, como que te encontra, te acha. Falo sim. Bom, para me encontrar pode ser no meu Instagram, que é @leosoriahs, e tem o meu canal do YouTube também, que é o Laboratório de Escala. Leosório Laboratório de Escala, que basicamente eu produzo conteúdos falando sobre como escalar empresas. Então, por mais que a gente falou muito de tecnologia aqui, eu aplico tudo isso nas empresas, na minha empresa, nas empresas, mas a expertise maior que eu tenho e que eu trabalho é escalar empresas. Então, é aplicar funil, aplicar processos comerciais e aplicar tecnologia para escalar depois disso. O nome da empresa é Scale, mas nesses dois canais que eu falei encontra. E também tem a empresa de eventos, que é a Event Tickets, que basicamente daí o nosso alvo lá é conseguir automatizar a vida do produtor, tornar a vida do produtor de eventos mais fácil. E a gente faz isso através da plataforma também. Então ele consegue, através da plataforma, uma jornada bem facilitada, criar evento, vender os tickets dele e basicamente produzir o evento dele tudo pela plataforma. Legal. Lê, obrigado pela presença. Foi um papo, assim, surreal. De Marte. Não dá nem pra falar que foi legal, né? Porque legal é uma coisa muito normal. Fora do cabo. Foi fora do cabo, foi surreal, mas assim, trouxe pra gente muitas incógnitas. Falar que foi conhecimento, eu não assimilei, não. Né? Então falar que eu aprendi é mentira. Mas é o conhecimento de saber que tem algo, né? Que Sim. existe algo, que realmente a gente tem que estar se conectando a essas coisas novas, essas novidades. Mas eu achei que foi muito legal mesmo, porque eu tinha uma noção do que era inteligência artificial, para mim era só os
robozinho que eu falaria, né? Uhum. Mas na verdade vai muito além, né, tio Ricardo? Muito além. Então é uma coisa... Isso ainda que ele deve ter passado o quê? 0,1%. 1% do que realmente é, né? É. Então, assim, muito legal mesmo sua presença, você ter aceito o nosso convite e ter colaborado um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Boa. Não, agradeço demais, fico feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. É aquilo que eu comentei que acho que, assim, o meu público são empreendedores, né? Donos de pequenos negócios normalmente. São as pessoas que eu ajudo a escalar negócio. Então, tudo que eu penso em eu penso, cara, como que a gente vai aplicar nesse tipo de negócio? E é uma honra poder estar aqui falando para... Talvez, provavelmente vai ter mais pessoas, mas os empreendedores vão estar vendo isso aqui e provavelmente vão colocar essa pulguinha atrás da orelha e talvez começar a buscar soluções para as empresas. E, poxa, se eu conseguir ajudar uma empresa aqui, já tá ótimo, já fez o seu papel. Já está excelente. Então, foi uma honra demais, bom demais estar aqui. Agradeço o convite. Em breve a gente marca um outro assunto que você vai trazer mais coisas, né? Mais novidades, ou quem sabe a gente traz você explicar e usar o carro novo. Mas muito obrigado mesmo, viu, Ale? Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Valeu, obrigado. E essa foi mais uma edição do Fala Bueno e vamos encerrar com os nossos queridos patrocinadores. Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue Sun Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP, Princesa e Bom Jesus, Digital U, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!